Quero chamar o professor Vila para conversar um pouquinho sobre esse assunto também. Tem esse aspecto do Conselhão, tem a AgriShow, a gente mostrou aí alguns momentos. É claro que alguém pode dizer assim, bom, mas o governo deveria ter ocupado um espaço na AgriShow, o governo foi convidado e poderia ter ido lá para oferecer argumentos. Agora, nesse ambiente aí, é verdade que não foi a abertura da AgriShow, foi no ambiente do governo do estado de São Paulo, em que ocorreu o discurso do ex-presidente, do governador de São Paulo. Agora, com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de manifestação, me parece que não havia o menor clima para o ministro da Agricultura aparecer por lá, professor. Bem, bom dia, Uribe. Concordo plenamente. Não havia a mínima condição e ele agiu de forma digna. Está de parabéns o ministro da Agricultura. A falta de educação, de civilidade republicana feito pelos organizadores, de forma lamentável, porque Ribeirão Preto é uma cidade que tem história, aí eu conheço muito bem, escrevi, tem uma breve história do estado de São Paulo, tem uma história belíssima. Lamentável o que eles fizeram. Então, isso tem de ser registrado, tem de ser registrado. Agora, há um outro ponto, e aí indo pela linha do Uribe, da questão do equilíbrio. De um lado, a ida do Stedley à China é incompreensível, não dá para entender o que ele foi fazer lá. Eu gostaria de ler o relatório dele, dizer, eu fiz isso, li aquilo. Ele deve ter um relatório, né? Porque apresentado, porque não há razão que explica a ida dele à China. Ou não ser uma espécie, eu espero estar errado, de provocação a setores mais atrasados do agronegócio. Se foi isso, está totalmente errado. E se ele foi fazer algum tipo de trabalho, que eu não sei qual, ele deveria mostrar à sociedade brasileira, porque ele foi lá com o nosso dinheiro, o meu, o seu, o nosso. Terceiro fator, rapidamente, sempre olhando aí, o presidente, ex-presidente, eles usaram a AgriShow para comício. Isso é uma vergonha. E era uma feira de negócios que virou um comício. Então não cabe ao governo federal financiar comício. Isso é ilegal e poderia ser acionado na justiça. É que o pessoal não gosta de lei. É ilegal. Não poderia ter se transformado aquilo num comício. Quarto, o presidente, ex-presidente, não condiz com a verdade. Olha que eu estou procurando palavras bonitas. Não condiz com a verdade, para não dizer que ele mentiu. Então eu estou falando não condiz com a verdade, para ser mais educado. Aprendi com a minha mãe, que está lá nos assistindo com 95 anos. Vamos lá. Diz o artigo 231 que o ex-presidente nunca leu, sobre a questão indígena e como é falsa a questão que ele levantou. Diz o seguinte, artigo 231, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 1º, senhor ex-presidente, leia, estude, não se aprende por osmose, assim, aprende-se lendo, estudando. Olha o que diz o parágrafo 1º, de forma tão clara, tão nítida como a luz do sol do meio-dia. Diz o seguinte, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais que o senhor destruiu, né? O senhor destruiu, não na Constituição. Preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus costumes e tradições. Ou seja, o que o senhor está dizendo é um absurdo. É um absurdo. Só gente ignorante, ignorante no sentido de ignorar, tá? Pode afirmar com tranquilidade isso. Terceiro, eu estou querendo adiantar bem rápido para não falar muito, eu não entendi também o senhor governador falar que vai colocar todo mundo na cadeia. O senhor não sabe que quem coloca na cadeia é o Poder Judiciário. Teve uma disciplina durante o regime militar que eu cursei no ginásio, Ensino Fundamental 2, chama Organização Social Política do Brasil. Muitos de vocês acho que estudaram. E lá eu aprendi, e depois, especialmente na Constituição Cidadã, que quem prende, quem manda prender é o Poder Judiciário, não é o senhor. Então vamos entender, isso parece o caçador de marajás,
em 1989, Fernando Collor, né? Ou a história da vassourinha, em 1960, Jânio Quadros. Todos acabaram mal, politicamente, o senhor sabe. Então, quem prende não é o senhor, é o devido processo legal. E, por fim, e concluindo a questão das armas é tudo balela. Isso daí entra por aqui, sai por lá, não tem nexo, não tem lé com cré, como diria Juca Chaves, que faleceu há tão pouco tempo. A questão que se coloca é, o estado de São Paulo tem grilheiros de terra. Tem regiões do estado de São Paulo, a partir de Bauru, e eu digo isso porque nos anos 1890, no meu livro tem, dali para frente, até o Rio Paraná, era sertão desconhecido, não se conhecia. Começou a se conhecer a região com a estrada noroeste, estrada de ferro, que chegou a Bauru e dali até o Rio Paraná. Então, o Pontão do Paranapanema, se todos os títulos foram legais, quantos andares ele tem? 1, 2, 3. Então, vamos ser iguais. E aí, ter essa ideia de equilíbrio levantada pelo Uribe. Não deve ter invasão de propriedade privada, concordo plenamente, acabou, não tem esse papo. Invadir a Embrapa, zero. O Instituto Agronômico de Campinas, tão importante? Claro que não. Agora, vamos rever o cadastro de terras do estado de São Paulo, já que estamos falando só daqui, porque na Amazônia o caso é muito pior, e a Polícia Federal tem todos os dados, né? Vamos ver os grileiros de terra aqui, de Bauru adelante, até o Paraná, até o Rio Grande e até o Paranapanema. Eu sei que o senhor não é daqui, tá? O Rio Grande está ao norte, o Paranapanema ao sul, e no oeste, eu estou explicando, fica o Rio Paraná, né? Então, vamos rever como é que foi feito aqueles títulos, aí a gente trata todos iguais. A Constituição deixa claro, todos são iguais perante a lei, ninguém é melhor que o outro, e ninguém determina o que quer fazer por vontade própria, o que determina é o Poder Judiciário. Muito bem, professor. Como chama a mãe do senhor, professor? É Birma, com B, B-I-R-M-A. Só ela chama Birma no Brasil, acho. Então, um beijo para a dona Birma, que está nos acompanhando todos os dias. Está aqui em São Paulo, professor? Em Santo André, porque ela é do ABC, nasceu em São Bernardo, ali, vizinho Uribe ali, então aí, vizinho. Exatamente, recebeu autorização da Uribe para continuar morando lá em Santo André. Então, um beijo para a dona Birma, que está todos os dias nos acompanhando. Queria ter um filho assim, viu, dona Birma? 7h58.